Jornal da Rede Alesp. Muito bem, vamos de entrevistas. Vamos lá. Jornal da Rede Alesp conversa agora com o deputado Tenente Coimbra, do PSL. Ele vai falar com a gente sobre os trabalhos que vem desenvolvendo no seu mandato. Bom dia, deputado. Seja muito bem-vindo ao Jornal da Rede Alesp. Bom dia, Tainá. Bom dia, Jeremias, e a todos que nos escutam. Deputado, para a gente começar aí na nossa conversa, eu queria que o senhor falasse um pouquinho, né? Qual a motivação para apresentar esse projeto, né, da prisão especial para as GCMs? O policial militar, quando ele, por acaso, comete um excesso, ou de repente, durante uma perseguição, vai alvejar um bandido, um vagabundo e, porventura, tem a infelicidade de errar, ele pode estar sujeito, logicamente, a sanções legais em relação a isso, podendo até, inclusive, ir preso, né? O policial militar ele tem uma prisão específica. O policial civil ele tem uma prisão específica. O guarda municipal não. E hoje, cada vez mais, a gente utiliza a guarda municipal como poder de polícia. As guardas municipais hoje estão cada vez maiores, estão cada vez mais treinadas, inclusive armadas. Então, na minha visão, não tem lógica, principalmente pensando no erro, ou pensando talvez em alguma ação no excesso, que logicamente não quero justificar o erro. O erro é o erro, merece ser punido, indiscutivelmente. Porém, ao mesmo tempo, você vai estar colocando um operador de segurança pública junto com aquele que possivelmente ele prendeu meses atrás, anos atrás, ou talvez na própria operação. Então, vamos supor, né, criando um factoide, mas vamos supor que um guarda municipal, numa ocorrência, numa perseguição, realizou um disparo e, infelizmente, ele errou, né, acertou uma pessoa, não veio a óbito, ele pode ser indiciado por homicídio, tentativa de homicídio. Se o vagabundo for preso, imagina se ambos forem parar na mesma cadeia. Então, praticamente, você está condenando esse operador, esse profissional de segurança pública à morte, né? Então, o projeto de lei foi nesse sentido, ou criar, né, condições especiais, ou permitir que os municípios, porque as guardas municipais são competências do município, né, que elas façam acordos com a própria Secretaria de Segurança Pública para, caso exista a necessidade de prisão de algum guarda, ele possa ser encaminhado tanto para o presídio da Polícia Civil como da Polícia Militar. Deputado Jeremias Gomes falando, prazer em recebê-lo mais uma vez. Estamos aí tratando deste projeto do senhor, que eu estou, inclusive, aqui lendo, é o 353 de 2020. Eu vi aqui, deputado, que já foi distribuído para a Comissão de Constituição e Justiça. Para quem acompanha o seu mandato, qual é a previsão que o senhor acredita que esse projeto pode vir a ser votado? Quem acompanha sabe o quanto a gente briga por conta da burocracia. E diversos projetos, e aí eu falo realmente, né, projetos que não têm tanta efetividade, que acabam travando todo o sistema burocrático da casa. Esse é um projeto importante, esse é um projeto que salva vidas. Então, por conta disso, a gente vai pedir sim a urgência desse projeto. Porque se dependermos da tramitação normal, o projeto vai demorar 6 meses, 1 ano para caminhar, se ele não ficar parado em alguma comissão. Então, dentro da possibilidade, retornando os trabalhos, até porque está agora no sistema progressivo, retornando os trabalhos por conta do Covid, eu quero pedir sim um processo de urgência para esse projeto, para que ele faça as comissões conjuntas, né, não tenha que passar Constituição e Justiça, Segurança Pública, Administração Pública, Finanças e Orçamentos, né, que ele consiga ter uma comissão, um congresso de comissões para ser votado ele de maneira célere e ele poder ir a plenário para votação propriamente dita. Então, se ele tramitar da forma burocrática que existe na casa, infelizmente, no mínimo 6 meses a 1 ano. Agora, se a gente conseguir a urgência nele, a gente pode estar falando já no mês seguinte. E, deputado, se aprovado o projeto, como vai funcionar, né? E como será aplicado? Se aprovado o projeto, vai permitir que as prefeituras possam fazer convênios com a Secretaria de Segurança Pública. E a gente deixa amplo exatamente para uma formatação da própria Secretaria de Segurança. Né? O município ele vai arcar, pode inclusive arcar, né, com o custo desse policial e desse guarda, aliás, perdão, em parceria com a Secretaria de Segurança Pública. Muito bem, então está aí, deputado, nos trazendo essas informações que vai pedir
um regime de urgência, né? Até porque, deputado, eu estava olhando aqui na distribuição dele, tem que passar por diversas comissões, né? Bom, mas vamos tocar porque tem muito assunto, muito projeto aqui do Tenente Coimbra, do PSL. Vamos falar um pouco da Escola Cívico-Militar. Já foi tema de debate aqui nos nossos programas, me parece que tem até uma frente parlamentar. E eu queria saber, deputado, na semana passada o senhor participou de uma reunião com o ministro da Educação em Brasília, se houve avanços nestas negociações. Exatamente. A Escola Cívico-Militar é uma das minhas principais bandeiras de mandato. Desde o início da minha legislatura, eu criei a frente parlamentar, sou presidente da frente parlamentar pela implementação das escolas cívico-militares aqui no nosso estado e tenho lutado constantemente, seja com o coronel Sino, que é o chefe do PEC, que é o programa das escolas cívico-militares, seja na época, então, com o ministro Weintraub. Conseguimos colocar em Campinas a primeira escola. Infelizmente, foi judicializado e a prefeitura fez corpo mole para contestar essa judicialização. Então, transferimos para Sorocaba. E hoje, Sorocaba vai receber a primeira escola cívico-militar do nosso estado. É algo muito relevante e já está num processo adiantado. E eu até tenho um conhecimento particular com o ministro, né? Tive a oportunidade de encontrá-lo antes de virar ministro, ele é daqui da minha região, da Baixada Santista, assim que ele foi nomeado. Infelizmente, ele pegou Covid, né? Então, quando ele melhorou, eu fiz questão de visitá-lo em loco em Brasília, tinha estado com ele na semana anterior aqui em São Vicente, né? Juntamente na vinda do nosso presidente Bolsonaro, mas fiz questão de visitá-lo em loco, lá para tratar desse tema. Lógico que ele está se inteirando com tudo e toda a grandiosidade da pasta do Ministério da Educação, né? Então, são muitas frentes, muitos temas. Mas ele viu a confiança de alguém que estava tocando bem, que estava alavancando, que conhece, né? Então, com isso, ele colocou à disposição de trazermos uma escola cívico-militar para a Baixada Santista. Ele deu uma sugestão, falou, vamos colocar, por que não, em São Vicente, inclusive a terra natal do ministro. E a vantagem é que realmente isso não é uma indicação política, isso é critério técnico. As próximas cidades a receberem as escolas cívico-militares são, na ordem, Santo São Vicente, né? Guarujá, Lorena e Taubaté. Então, com isso, está muito próximo de efetivarmos para o ano que vem uma escola cívico-militar na Baixada Santista. Deputado, queria que o senhor esclarecesse um pouquinho a população como é que funciona essa escola cívico-militar. Ela tem a participação da população para a definição? É uma escola digamos, convencional, civil, e que de repente ela se transforma? Que tipo de atividade que os policiais exercem nessa escola? Faz um apanhado para a gente. A escola cívico-militar nada mais era que uma escola convencional, ou uma escola estadual, ou uma escola municipal do Fundamental 2. Ela trabalha com Fundamental 2 e ou médio. Então, é uma escola convencional, pública, de livre acesso, sem concursos, sem escolhas dos alunos, das crianças, dos adolescentes que vão participar dentro desse modelo de gestão escolar. Então, esse modelo, ele é, entre aspas, militarizado. Por que, entre aspas, militarizado? Porque ela é muito mais cívica do que militar. Por exemplo, uma das grandes mentiras que contam é que o professor vai ser substituído por militar. Isso é uma mentira. O militar, ele vai ajudar na gestão pública, vai ajudar na gestão escolar, né, propriamente da administração, e vai ajudar também na disciplina mais grave, e sendo basicamente um fiscal de corredor, orientando os alunos, conversando com os pais. Então, essa proximidade, a própria operação presença do militar, né, hoje a gente já tem centenas de escolas militares no Brasil. Embora esse programa a nível institucional ele seja novo, as escolas cívico-militares acontecem há décadas, né, dentro do nosso Brasil. E todas as escolas cívico-militares, se comparadas a uma escola convencional, em regra, elas têm melhores índices no IDEB. Então, isso mostra que educação como disciplina funciona. É só a gente olhar nossos irmãos orientais, né, em sua educação, uma educação disciplinada desde a base, porque, infelizmente, a gente está perdendo essa cultura. Isso não quer dizer uma educação militar. Ela é muito mais cívica do que militar. Mas, quando comparado na prática, eu estou falando de maneira ampla porque o programa ele é muito complexo. Sim. Né? É o militar ajudando a diretora, é o militar ajudando o professor. Então, isso tudo é muito vantajoso. Sem contar que a própria operação, presença do militar, o militar na escola, ele acaba afastando, possivelmente, tráfico de entorpecentes, que a gente sabe que acontece nas escolas, agressões aos professores, depredação de patrimônio público. Então, tudo isso é muito vantajoso. Sem contar com o aporte financeiro de uma escola que cria visibilidade.
Então, todas as escolas cívico-militares que foram implementadas, elas acabaram recebendo emendas, acabaram recebendo recursos federais, estaduais, municipais. Então, com isso, vira, assim, uma escola de referência. E esse projeto ele é tão bacana, ele não quer pegar a escola que já está funcionando. Ele quer pegar a pior escola. Ele quer pegar a escola onde tem um sistema de vulnerabilidade o mais alto possível, onde as pessoas estão realmente precisando de uma transição, de um choque de realidade dentro desse modelo. Então, onde ele é implementado, no mínimo tem um acréscimo de nota de 20% na idade. Deputado, agora falando um pouquinho, né, do Bolsa Auxílio Atirador e Vale Transporte Atiradores do Tiro de Guerra, né? Lembrando, falamos há pouco, o senhor esteve na semana passada em Brasília. O senhor também tratou desse assunto? Tem alguma novidade? Aliás, só complementando, deputado, tiro de guerra, eu me lembro que quando a gente faz 18 anos, ou você vai servir ou você vai para o tiro de guerra. Eu queria que o senhor fizesse um preâmbulo também para explicar, né? Muita gente não sabe o que é exatamente o tiro de guerra. Não, o tiro, logicamente. Aliás, alguns até militares não sabem que são os tiros de guerra, porque eles realmente são bem afastados de uma realidade de um batalhão convencional. Em áreas onde você tem batalhões convencionais, batalhões normais, você serve no serviço militar obrigatório, né, quando faz 18 anos, e você é chamado para ser soldado. Em locais que não tem batalhões convencionais, a prefeitura ela pode, juntamente numa parceria com o Exército, criar um tiro de guerra, né? E esse tiro de guerra é uma pincelada do que é um militar, porque a finalidade é transformar e formar reservistas de segunda categoria. O que é um reservista de segunda categoria? É aquele que, se necessário ser chamado, ele vai precisar ainda novamente de uma formação, ele vai precisar novamente de completar suas instruções, qual ele não teve. Mas é mais rápido e mais fácil do que ter que formar desde o zero. Então, os tiros de guerra existem há mais de 100 anos. Começaram com linhas de tiro e hoje são chamados de tiros de guerra. Então, essa é a estrutura geral. E quais são os problemas? Os problemas são que esses atiradores eles não recebem remuneração. Como eles servem das 6 às 8 da manhã, eles não recebem remuneração, seja da União ou seja propriamente do município. Então, com isso, durante a atividade militar, você quer ter uma farda melhor, você quer ter um coturno melhor, e é natural a pessoa ela acabar adquirindo. Então, isso significa que, na prática, esses militares, né, eles estão pagando para trabalhar. Então, é isso que nós queremos mudar. Não mudar a concepção do Exército, porque quem solicita isso é o município. Então, a gente está criando bolsas atiradores, né, para que os municípios façam isso, logicamente, dentro da sua própria cidade, para que tenha uma ajuda de custo mínima de R$200, R$100, para pelo menos esse atirador não ter que tirar dinheiro do próprio bolso. Eu tive a oportunidade de conversar no ano passado com o nosso presidente sobre isso, logicamente antes da pandemia, e ele falou que gostou da ideia, né, que ia avaliar juntamente com a equipe econômica, porque são milhares de militares de tiros de guerra que são alistados todo ano, né, que servem todo ano. Então, com isso, existem as duas frentes que estamos trabalhando, individualmente com cada município e trabalhando diretamente com a União. E o segundo ponto é que não só esse militar ele não recebe, como ele não recebe nem o Vale Transporte. Então, você pega algumas cidades grandes que tem tiro de guerra, Guarulhos, Bauru, né, entre outras, Sorocaba. Então, às vezes, o militar ele tem que pegar 2 ônibus, quiçá até 3, para chegar no tiro de guerra. Então, com isso, o custo dele aumenta muito. A maioria das prefeituras, pelo menos, elas dão a isenção, estando fardado, ou senão elas dão uns tickets, né, para esse militar ele ir até o tiro de guerra. Mas, infelizmente, não são todas, porque alguns tiros de guerra, o prefeito não sabe nem a finalidade, ele não consegue utilizar esses atiradores, porque esses atiradores eles estão à disposição da prefeitura. Então, muitos atiradores, durante a pandemia, fizeram campanhas de doação de sangue, doaram cestas básicas, entregaram máscaras, ajudaram alguma organização interna da prefeitura, porque eles são ligados diretamente à prefeitura. Então, existem diversas oportunidades de trabalhar em conjunto. O que precisa, muitas vezes, o prefeito não saber como fazer isso, né? E nosso trabalho é trazer a meritocracia e trazer, propriamente dito, o reconhecimento para os atiradores. Muito bem. Aliás, o senhor sabe que
Achei interessante esse projeto, porque o jovem, quando ele chega a 18 anos, muitas vezes ele se depara, e ainda mais no Brasil, quando tem uma desigualdade social muito grande, ele se depara com problemas se ele é arrimo de família, por exemplo, não é, deputado? Ele fala, poxa vida, e agora, né? Eu estava trabalhando com 17 anos e agora eu vou ter que me dedicar a isso. E o senhor mencionou situação que é muito complexa, né? Às vezes não tem o dinheiro para o Vale Transporte. Uma bolsa de R$ 200 já serviria, inclusive, para alimentação, porque a gente sabe que os educadores dizem que uma criança, um jovem, um adolescente mal alimentado, ele mal consegue exercer as suas funções, né? Queria que o senhor falasse um pouquinho sobre isso e da importância da formação desses jovens no Brasil por meio do tiro de guerra, dessas funções que o senhor tem trazido. Vamos lá. Primeiro ponto, o arrimo de família, tendencialmente, né, em regra, ele não é pego para servir o serviço militar. É porque a família depende dele. Uhum. No caso dos atiradores, eles servem das 6 às 8 da manhã. Por que esse horário? Para permitir que o atirador ele consiga trabalhar ou estudar depois. Mas como você falou, esse atirador, em regra, né, o serviço militar, é classe média baixa. Ele tem o dinheiro contado. Aliás, todos nós, dinheiro contado hoje em dia. Né? Então, assim, ele necessita, do mínimo, ele tem que gastar dois transportes por dia, mais alimentação, mais fardamento, e aí vai fazer um treinamento, vai comprar um equipamento melhor, né? Então a gente briga, na verdade, por um reconhecimento via remuneração, não para o atirador ganhar dinheiro, até porque o horário é mínimo, são 2 horas por dia, dando a possibilidade de ele trabalhar, mas para ele não precisar gastar dentro do tiro de guerra. E qual é a vantagem do tiro de guerra para esse atirador? O tiro de guerra é conhecido como escola de civismo e cidadania. Então, sem sombra de dúvidas, ele sai com uma cabeça diferente. Ele sai melhor formado, ele sai aprendendo a respeitar os símbolos nacionais, aprendendo a respeitar a hierarquia e disciplina. Então, ele tem diversos ganhos na vida pessoal e na vida profissional, né? Mas, ao mesmo tempo, a gente sabe que a gente precisa valorizar esses guerreiros aí, esses heróis. Eu falo que são heróis porque gastar do próprio bolso para servir durante um ano. E não tem opção. Depois que ele foi voluntário, depois que ele serviu, ele não pode. Não, hoje eu não quero mais ir. Ele tem a obrigatoriedade de cumprir o ano que ele está servindo. Senão ele entra em deserção, da mesma forma como qualquer militar. Então, eu fico muito feliz de trabalhar. A gente já tem colhido alguns resultados, principalmente com o Vale Transporte, mas eu acho que a nossa cereja do bolo, né, o principal, é a gente conseguir efetivar essa bolsa tirador. Deputado, agora falando de um outro assunto, né, na cidade de Cubatão, tem um problema agora, né, com o nitrato de amônio. Eu queria que o senhor falasse um pouquinho sobre esse assunto também. Não, perfeito. Para quem não conhece o nitrato de amônio foi o produto que explodiu no Líbano. 2.700 toneladas desse produto explodiram no Líbano. Aqui, em específico, na Baixada Santista, em Cubatão, no polo industrial, né, somando todas as indústrias, a gente deve ter por volta de 30 mil toneladas. Então, 10 vezes mais produtos do que explodiu lá no Líbano. Mas calma, vamos lá. Então, o nitrato de amônio ele é dividido basicamente para 2 funções. Uma para fazer fertilizantes, que é a incidência baixa, né, a concentração, na verdade, baixa, e uma mais alta, que é para produzir explosivos. Né? A grande maioria daqui de Cubatão, ele é para produzir fertilizantes. Mas, ao mesmo tempo, mesmo tendo uma concentração baixa, no caso de uma ignição, ele é, logicamente, um agravante explosivo. Então, o que eu pedi? Eu já, quando estava na ativa no Exército, já tive a oportunidade de fiscalizar as empresas. Eu sei que, em regra, né, eu nunca peguei nenhum ilícito, nenhuma troca, mas eu já tive denúncias de pessoas confiáveis que existiam, sim, trocas de produtos, trocas de placas para confundir a fiscalização. Então, o que eu solicitei para o General Porto, né, que é o comandante da DFPC, Diretoria de Fiscalização em Produtos Controlados, para fazer novamente uma verificação lá. Porque quando você fala em 10 vezes mais o produto que explodiu no Líbano e deu aquele infelizmente, efeito assustador, isso aqui potencializado poderia, sim, gerar inúmeros estragos. O polo industrial ele não tem habitação em volta, mas o polo industrial são várias empresas, várias indústrias que, em caso de explosão, poderiam, sim, ser comprometidas. Então, fomos pedir fiscalização. Ele nos tranquilizou, falou que a fiscalização é rotineira e que ele já havia demandado novas fiscalizações logo depois da explosão
do produto. E fato é que, por enquanto, graças a Deus, né, estão sendo acomodados de maneira a contento, né, de maneira seguindo todas as normas, mas é uma preocupação para os moradores da Baixada Santista. Fizemos isso mesmo sabendo que as empresas, em regra, logicamente não falo por todas, porque pode ser que alguma saia da linha, mas em regra elas fazem o trabalho e todos os cuidados necessários. Então isso é importante tranquilizar a população da Baixada Santista mediante o sistema. Tá certo, deputado. Eu queria agradecer aí a sua participação aqui no Jornal da Rede Alesp. Esse foi o deputado Tenente Coimbra, do PSL, que fez aí uma prestação do seu mandato, falou sobre o projeto da prisão especial para GCMs, a Escola Cívico-Militar, sobre a Bolsa Auxílio e Vale Transporte para os atiradores do tiro de guerra e também sobre o caso do nitrato de amônia em Cubatão. Muito obrigada, deputado. Obrigado, Tainá. Obrigado, Jeremias. É sempre uma grata satisfação poder passar um pouco do meu trabalho, esse trabalho que não parou durante a pandemia, muito pelo contrário, intensificou, porque são momentos como esse que o servidor público, né, o eleito pela população, não pode se eximir da sua responsabilidade de fiscalizar. Então, aumentamos o trabalho e, graças a Deus, vem dando resultado e é um prazer poder falar um pouco do nosso trabalho do dia a dia. Quem quiser nos acompanhar mais, é só acessar nossas redes sociais, Tenente Coimbra, seja no Instagram, no Facebook, no YouTube, no Twitter, qualquer rede a gente está lá, estamos em todas. Né, mas logicamente, passando tudo que façamos, tudo que fazemos, né, para o nosso eleitor e para a população de uma maneira geral. Muito obrigado e um bom dia a todos. Nós que agradecemos.